Olá, crianças! Sou o professor Daniel e hoje venho apresentar para vocês pirâmide alimentar. Viu falar da pirâmide alimentar? Não? Então vem comigo, eu vou mostrar para vocês a importância dos alimentos, da quantidade certa em nossas vidas. Primeiramente, quando a gente fala pirâmide alimentar, o que a gente pensa? Bem, vou pegar a pirâmide, a gente lembra dos egípcios, certo? Quase isso. E quando a gente fala de alimentos, a gente pensa comida, café da manhã, no almoço, na janta, correto? Pois então, a pirâmide alimentar é uma forma de organizarmos todos os alimentos que nós, seres humanos, devemos consumir ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida. Tá, professor, mas por que disso? Por que saber a quantidade certa? Por que saber quais são os alimentos dessa pirâmide? Bem, é importante saber, pois é através dos alimentos que conseguimos energia, não só para o nosso dia a dia, mas também para as atividades cotidianas, como, por exemplo, estudar, tocar uma música, jogar um videogame. E por isso a pirâmide alimentar é muito importante. A pirâmide, ela é somente uma forma de organização, como vocês podem ver neste desenho que eu estou mostrando para vocês. Aqui vocês vão perceber que existem vários alimentos, já devem ter reconhecido alguns deles, não é mesmo? Pois então, hoje eu vou estar mostrando para vocês cada andar desta pirâmide e qual e quais são os alimentos que compõem cada andar e a sua importância no nosso dia a dia. E no primeiro andar nós temos os alimentos chamados os carboidratos, ou preferirem os alimentos energéticos. E por que deste nome? Bem, os alimentos energéticos são aqueles que fornecem energia mais rápido para o nosso corpo. Vocês podem perceber que alguns desses alimentos, inclusive, estão na nossa dieta, no nosso café da manhã. É nesse andar que encontramos alimentos como, por exemplo, os pães. Mas não só isso, temos também o arroz, nós temos também a batata, a farinha, o milho, e por isso é neste andar que nós temos os alimentos energéticos, não só aqueles que fornecem energia mais rápido para o nosso corpo, mas também são aqueles alimentos que são processados mais rapidamente por nós. No andar a seguir, nós temos as frutas, os legumes e as verduras. Eu sei que alguns de vocês podem não gostar das verduras e dos legumes e alguns até mesmo das frutas, mas saiba que eles são importantíssimos para o nosso corpo. Sabe por quê? Porque através das frutas, legumes e verduras é que adquirimos as vitaminas. Sim, esse é o andar dos alimentos reguladores. E os alimentos reguladores, eles nos ajudam a não só prevenir doenças, sim, sabe quando a gente está gripado, a gente está para baixo, né, tá com o nariz escorrendo? Pois é, isso eles são importantíssimos. São eles os alimentos capazes de fornecer vitaminas para o nosso sistema imunológico. O sistema imunológico é aquele que protege o nosso corpo das doenças e também faz a gente se recuperar mais rápido quando nós estamos fraquinhos de uma gripe, por exemplo. Alguns dos alimentos nesse andar são o tomate, a couve, a beterraba, a cenoura e várias outras frutas, como a laranja, o limão, a maçã. Você sabia dessa? Sim, pois é. Os legumes, as frutas e as verduras são importantíssimas para que a gente possa ter aí um dia saudável, uma semana saudável e que a gente possa ter todo um ano saudável. E continuando a construir a nossa pirâmide, nós temos no terceiro andar, quase no topo, o andar das carnes, dos ovos, das leguminosas, as proteínas, ou conhecidas também como o andar dos alimentos construtores. Mas por que disso, professor? Os alimentos construtores são aqueles que nos ajudam a nos recuperar dos danos, enquanto os alimentos reguladores nos ajudam a nos defender, os alimentos construtores nos ajudam a nos recuperar, sabe? Quando você está ali brincando na rua e acaba tropeçando, ralando o joelho. Pois é, são os alimentos construtores que nos ajudam a nos recuperar, são eles que ajudam a gente a adquirir aquela casquinha no machucado para que mais tarde a gente esteja 100% mais uma vez. Os alimentos construtores são importantíssimos, pois também fornecem os recursos necessários para o nosso crescimento, não só para a nossa recuperação dos machucados, mas também para o nosso crescimento. Por isso,
eles são importantíssimos. Agora, quais são os exemplos de alimentos construtores? Os alimentos construtores, nós temos as carnes, carne de peixe, carne de frango, os ovos, nós temos o leite, nós temos os derivados do leite, como o queijo e o iogurte. Esses alimentos que não só fazem parte também do nosso café da manhã, mas normalmente estão presentes no nosso almoço e na nossa janta. Percebam agora, meus alunos, chegando ao final, vocês irão observar que vários desses alimentos estão distribuídos ao longo do nosso dia. E logo mais a gente vai entender o porquê que isso é importante. Não pense que cada alimento desse vai estar presente em um único momento do seu dia. E não. Não pense que um único alimento desse, sozinho, irá lhe fornecer tudo o que você precisa para o seu dia, para a sua semana, para o seu mês. Não. Os alimentos são consumidos juntos e por isso é importante entender a pirâmide. Para finalizar, nós temos o topo da pirâmide, aonde talvez tenha os nossos alimentos favoritos, que são conhecidos como os alimentos energéticos extras. Sim, é aqui aonde a gente encontra aí aqueles doces maravilhosos, aonde a gente encontra o salgadinho. Esse é o andar dos óleos, dos açúcares e também, óbvio, é o local aonde a gente vai encontrar essas guloseimas que todos nós amamos. Mas cuidado, assim como todos os outros andares, esse andar também deve ser consumido com muito cuidado. Vale lembrar que todos os alimentos, mesmo aqueles dos andares inferiores, todos eles devem ser consumidos com muito cuidado, com muita cautela. A nossa alimentação ela deve ser feita de forma equilibrada. E por isso, nesse andar, nós temos aí os alimentos mais perigosos, aqueles que, se a gente pudesse, a gente comeria o dia todo. Aqueles mais saborosos, aqueles que a gente adora. Provavelmente muitos de vocês devem ter algumas dessas guloseimas na bolsa, na lancheira, em casa esperando você. É aqui aonde a gente encontra os refrigerantes, é aqui aonde a gente encontra o brigadeiro, mas também é onde a gente encontra outros alimentos que também fazem parte do nosso dia a dia, como por exemplo, a manteiga. Sim, a manteiga que você utiliza para passar no pão amanhã, passar no biscoito, ele faz parte desse andar. Afinal, a manteiga é muito rica em óleos, gorduras. Além disso, os açúcares é muito mais fácil de entender. O próprio açúcar, aquele que a gente coloca no café, o chocolate, o sorvete, o bolo, também é considerado dentro dessa pirâmide. E assim como todos os outros alimentos, devem ser consumidos com muita cautela, com muito cuidado, pois o que a pirâmide nos ensina é buscar o equilíbrio. Tomem muito cuidado ao consumir esses produtos, pois o nosso corpo ele necessita de um equilíbrio. E nunca se esqueçam, a água também é importantíssima. Para tudo isso que nós estamos fazendo aqui, sempre beber água, sempre tomar muito líquido. Os alimentos sozinhos não compõem o nosso corpo. Além do equilíbrio que devemos buscar, nunca se esqueçam que a água faz parte de tudo isso. Agora que vocês conheceram a pirâmide alimentar, eu pergunto para vocês, quantos alimentos desses vocês reconheceram? Ou melhor, quantos alimentos desses vocês já comeram hoje? Sim? Não? Será que vocês conseguiriam então fazer para mim uma pirâmide? Uma pirâmide com os alimentos do seu dia a dia? Sim, do café da manhã, do almoço ou da merenda, da janta? Eu pergunto para vocês, vocês sabiam da importância de cada alimento desse? Vocês conheciam a pirâmide alimentar? Se você tivesse que desenhar sua própria pirâmide, como que ela ficaria? Vamos pensar a respeito sobre isso? Será que saberíamos identificar no nosso dia a dia se estamos comendo um pouco mais ou comendo um pouco menos de alguns determinados alimentos? Mais uma vez, meus queridos, existem sim aqueles alimentos que a gente gosta um pouco menos que os demais, mas saibam que todos eles são importantíssimos. E a falta deles, sim, será sentida pelo nosso corpo. Então, eu proponho que vocês comecem a refletir sobre o dia de vocês, comecem a pensar, comecem a identificar nas casas de vocês, no colégio ou aonde quer que vocês estejam, em que grupo cada alimento que vocês consomem diariamente fazem parte. E lembre-se, a busca é sempre o equilíbrio.
A pirâmide, ela não nos ensina que cada grupo estará presente em um momento do nosso dia, mas sim que vários alimentos, vários grupos diferentes estarão juntos ao longo do nosso dia. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e que a partir de agora a gente busque sempre o equilíbrio. Então, um forte abraço do professor Daniel e eu espero que vocês tenham gostado.